Olá pessoal, estamos aqui novamente agora para falar sobre, na verdade, para continuar ao assunto relacionado à caracterização dos dados do vento. E agora nós vamos ver a parte relacionada à análise estatística, que tem relação exatamente com as densidades as funções de densidade de probabilidade a serem adotadas nesse modelo probabilístico que nós vamos tomar como base para realizar ações referentes a potencial eólico. Então, logo de cara, a primeira pergunta é: qual função utilizar? Observem que aí são apresentadas algumas das funções mais conhecidas, como, por exemplo, a função normal, ou a gaussiana, normal bivariável, exponencial. E existem duas, que são as duas últimas apresentadas, que é a distribuição de Rayleigh e a distribuição de Weibull, ou Weibull para alguns. Então, essas duas são as mais normalmente utilizadas para realizar esse procedimento estatístico de tratamento de dados de velocidade do vento, de análise série de dados medidos de velocidade do vento. Então, qual a função utilizar? A função utilizar que você vai utilizar é aquela que melhor retrate o comportamento do vento de um local. E já através de vários e vários estudos e levantamentos probabilísticos, chegou-se à conclusão exatamente que essas duas funções são as que mais se adaptam ao perfil vento, velocidade do vento. E dentre as duas, a distribuição de Weibull é a que é mais comumente utilizada devido à probabilidade de erro ser mais atenuada quando comparado com a de Rayleigh. Bem, então vamos falar sobre essas duas funções. Primeiramente a Rayleigh, que é uma função mais simples. Ela é definida apenas com o conhecimento da velocidade média. Calculando a velocidade média, ou seja, você tem a sua série de dados, usa a expressão, a primeira expressão que nós apresentamos, que foi apresentada quando começamos a falar sobre esse assunto, mais voltado para a parte de estatística. Calcula aquela velocidade média, você consegue obter esse perfil de distribuição. Ela é adequada mais para medições moderadas de velocidade do vento. Então, agora é apresentado exatamente, essa é a expressão que rege a função densidade de probabilidade do tipo de distribuição de Rayleigh. Observe que ela só depende exatamente, conforme falado no slide anterior, da velocidade média. Os outros parâmetros são constantes. E aqui o V e também aqui são os valores que são variáveis, que você vai inserir para poder montar exatamente a sua curva de densidade de probabilidade. Então aqui são apresentadas várias situações de perfis de acordo com o valor de velocidade média. Você pode observar que com o aumento da velocidade média a curva vai ficando mais achatada, certo? Então esse é um tipo de distribuição que é bastante utilizado, embora não seja a principal. A principal é exatamente a distribuição de Weibull, que ela, nada mais, nada menos, é uma junção de dois modelos. Exatamente a de Rayleigh, mais a distribuição exponencial. Então, temos a junção das duas. Para poder exatamente montar o gráfico de distribuição de Weibull, é necessário definir ou ter conhecimento do fator de forma K, que é exatamente essa expressão, e o fator de escala C,
Observe que o fator de escala tem uma relação com a velocidade média e o fator de forma relaciona a velocidade média com o desvio padrão. E agora nós temos aqui no fator de escala C esse denominador aqui, que é necessário ter conhecimento prévio do fator de forma. E o que é isso? É a função gama, que ocorre em alguns fenômenos da natureza, alguns fenômenos físicos. Dentre eles, nós temos na função de Weibull. Então, você precisa calcular o valor da função gama de acordo com K. Observe exatamente a função gama. Ela basicamente é uma integral que varia de 0 até 1. E a função a ser integrada é exatamente o logaritmo natural de 1 sobre t elevado a x menos 1. Onde x vai ser o quê? No caso aqui da função de Weibull, x vai ser exatamente 1 mais 1 sobre k. Então, você vai calcular essa integral para poder obter alguns dados de interesse, como, por exemplo, o fator de escala. Bem, observe agora o que não tinha sido apresentado previamente, exatamente a função distribuição de Weibull, onde vocês podem ver exatamente os fatores de forma e escala sendo utilizados nessa expressão. Então, você tem que ter conhecimento não só da velocidade média, mas também do desvio padrão. Daí ser um método mais abrangente, ao invés da distribuição de Rayleigh. Então, com isso, você pode, por exemplo, traçar os gráficos apresentados aí na figura. Temos alguns perfis de acordo com o valor de K, ou seja, de acordo com o valor do fator de forma. Então, observe aqui para alguns detalhes interessantes. Para o fator de forma K igual a 1, nós estamos falando da particularização dessa distribuição para a exponencial. Para K igual a 2, nós temos a particularização exatamente para uma função de Rayleigh. E agora aqui, tirando essas situações, nós vamos ter as mais abrangentes situações de K, que nós vamos determinar para poder encontrar a curva que determina a probabilidade de algumas faixas de valores ocorrerem. Então, conforme já tinha falado em videoaulas anteriores, esse perfil de distribuição, ele na verdade é um valor contínuo equivalente ou quase equivalente ao valor discretizado de um histograma com faixas ou classes de velocidade. Então, ele basicamente é isso. Bem, finalizada essa parte de análise de série de dados com procedimentos estatísticos, agora vamos ver como é que eu realizo exatamente a obtenção dessa série de dados. Eu preciso de uma estação de medição, uma estação meteorológica. E o que é que eu tenho que ter nessa estação para que ela seja caracterizada exatamente como uma estação de medição aplicada para análise de potencial eólico, não simplesmente uma estação climatológica? Eu vou precisar exatamente dos instrumentos, pelo menos dos instrumentos apresentados na imagem que está sendo no slide em questão. Então, nós temos anemômetros, lemes, termômetros, barômetros e o datalog. Eu vou dar mais atenção para os dois primeiros, uma vez que termômetro e barômetro são sensores transdutores ou instrumentos de medição já conhecidos por vocês. Só saliento, no entanto, que eles são úteis, uma vez que a gente precisa determinar informações de como a densidade
do ar é influenciado de acordo com a temperatura e com a pressão. Então a densidade, lembre-se que a densidade do ar é um parâmetro para poder calcular a potência do vento. Então é importante ter essas informações. Algumas estações mais detalhadas, né, mais robustas, possuem até 2 anemômetros para poder medir a velocidade do vento, para aumentar o grau de precisão. Você tem 2 pontos de referência, ou 2 alturas de referência, para poder realizar esse cálculo, assim como o LEM. Mas antes de falar mais detalhes sobre esses 2 equipamentos, vou finalizar esse slide só comentando sobre o Data Logger, que é exatamente o instrumento que vai aquisicionar esses dados. Certo, pessoal? Então, vamos para o slide seguinte. O anemômetro, ele é o principal instrumento de medição em uma estação meteorológica aplicada à energia eólica, porque é exatamente o elemento que irá medir a velocidade do vento. Nós temos 2 tipos de anemômetros. Esse primeiro aqui, que é do tipo concha, que é o mais comumente utilizado. Ele tem a vantagem de que, independente da direção da velocidade do vento, ele sempre vai conseguir captar esse dado e repassar para o sistema de aquisição com o Data Logger. Um outro tipo de anemômetro é esse aqui apresentado, que é o anemômetro com leme, onde o leme vai ser útil para poder exatamente fazer com que a hélice que realiza a captação do vento, essa amostra de velocidade do vento, ela esteja exatamente na direção do vento. Então esse é o instrumento que irá realizar a medição da principal variável de interesse nesse tipo de estação, a velocidade do vento. O outro tipo de sensor transdutor bastante comum em estações é o leme, porque ele vai medir exatamente qual é a direção do vento. Ela está numa direção, aquela determinada velocidade do vento está na direção norte, sul, leste, nordeste. Então ele é o que vai ser responsável por identificar essa informação. O vento entra em contato com o leme, ele gira. Existe um determinado tipo de circuito interno, que pode ser um resistor, ou portanto, um potenciômetro, ou um encoder, que irá identificar esse deslocamento angular. E com isso, ter a informação requerida, que é exatamente a direção do vento. Bem, pessoal, então vamos fazer alguns breves comentários sobre os estágios para a estimativa do potencial eólico. Um procedimento que não é tão incomum é você recorrer exatamente à utilização de dados de medições realizados em locais próximos ao sítio que você quer analisar ou quer verificar o seu potencial. Então, você pode, por exemplo, usar dados existentes de um ou mais locais e estações situadas nos aeroportos. Então, o aeroporto é um local muito comum de se ter dados de velocidade do vento e direção, que lá eles precisam para os operadores de voo terem ciência do status, como é que está a característica do clima, porque isso pode ser perigoso ou não para aterrissagem ou decolagem de aviões, helicópteros e etc. E com isso você pode recorrer a interpolações, extrapolações desses dados que você pode usar de locais próximos para poder estimar no ponto de interesse, que é no sítio que você quer analisar. Outro
recurso importante é exatamente a utilização de mapas ou atlas eólicos, porque eles geralmente é comum, quase todos esses mapas, apresentarem informações do tipo de terreno, daquele local, pelo menos a informação mais básica possível você pode encontrar neles. Geralmente você encontra. Distribuição da direção dos ventos, os parâmetros da função função densidade e probabilidade adotada, geralmente é de Weibull, velocidade média, dentre outros. Então, você pode utilizar esse mapa, conforme já foi mencionado em aulas anteriores, na pré-identificação das melhores áreas a serem exploradas. Então, só apresentando brevemente um levantamento histórico, o primeiro Atlas brasileiro foi exatamente o Atlas do Nordeste, elaborado pela CBEE. Em 2001, foi concebido o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, que hoje em dia ele é referência no Brasil, até porque foi o primeiro e único Atlas em nível nacional. No entanto, saliento que ele precisa ser atualizado, uma vez que ele foi concebido para alturas de até 50 metros. É uma situação já em desuso nos grandes parques eólicos, que trabalham com turbinas com potências elevadas. Em 2002, o Panorama do Potencial Eólico do Brasil, feito uma parceria entre a ANEEL e a CBE. Aqui já aplicou-se o uso de meso e microescala para tentar melhorar a qualidade e o grau de confiança das informações do Atlas. Além dos Atlas, é possível utilizar modelos computacionais. Esses modelos eles são utilizados exatamente para estimar as condições de vento no local, quando se tem apenas os dados locais vizinhos, que é exatamente o caso que foi mencionado do aeroporto. Então, vamos ter que recorrer a extrapolações, interpolações, usando esses métodos computacionais, que já existem alguns que são voltados para a área de energia eólica. Existem alguns modelos mais complexos que eles otimizam, inclusive, a distribuição de aerogeradores em um determinado parque ou local ou sítio eólico. Eles, para poder realizar isso, você tem que alimentar esse programa, essa plataforma computacional, com dados de estações ao redor, descrições e características topográficas do local. Então, você tem que ter essa informação prévia para poder exatamente ter uma resposta satisfatória desses modelos computacionais. Então, a referência da área é exatamente o programa WASP, que ele apresenta dados de estabilidade atmosférica, rugosidade de terreno, obstáculos e a topografia. Outros modelos que são também utilizados, e é do tipo mesoescala, são esses apresentados aí no último ponto do slide. Bem, tendo conhecimento já dessa série de dados que você usa para a estimativa do potencial eólico, o que você pode fazer com eles? Ou como tratá-los? Ou o que você pode retirar deles que é útil para você poder analisar? Então, após o estudo preliminar, você tem esses dados coletados após a medição do vento, você pode obter exatamente o que? Você pode ter informação referente à velocidade média horizontal em um determinado intervalo específico, variações na velocidade horizontal sobre o intervalo, direção horizontal média do vento, variações na direção horizontal média, distribuição da velocidade e direção dos ventos, a persistência com que aquele vento tem uma determinada velocidade e direção, determinação dos parâmetros de rajada, análise estatísticas de autocorreção, densidade espectral de potência, escalas de tempo e espaços, dentre outros, e variações diurnas, sazonais, anuais, interanuais e geracionais. Bem,
Aqui é apresentado também algo que é corriqueiro nesse tipo de levantamento, que é a chamada rosa dos ventos. Essa rosa dos ventos é útil, por exemplo, para a gente poder identificar como é que está o perfil típico da direção do vento, qual a probabilidade dela correr, ou qual é a intensidade naquele determinado perfil de velocidade do vento. Então a gente pode extrair várias informações interessantes e já ter noção de como é que o meu parque eólico, a minha turbina eólica, irá funcionar para aquela região, já que eu sei como que é o perfil de direção, por exemplo. Agora, para finalizar esse estudo de potencial eólico, o que é que a gente pode, após realizar o levantamento de dados e o seu tratamento posterior, o que a gente pode tirar de informação sobre isso? Ou melhor, quais os objetivos a se analisar os dados coletados após a medição do vento? É interessante determinar ou verificar se há recursos suficientes dentro de cada área que justifiquem a realização de investigações futuras mais específicas. Eu posso também comparar áreas para distinguir o potencial relativo entre elas e escolher o melhor caso para a instalação de um parque eólico. Obter dados representativos para estimar o desempenho ou viabilidade econômica dos aerogeradores selecionados e construir um mapa para identificar os sítios potenciais para a instalação das turbinas. Então, com isso, a gente finaliza essa parte referente ao potencial eólico e iremos, na próxima videoaula, para um novo assunto. Então, até mais, pessoal.